nosso podcast está de volta e hoje a gente vai conversar com a Jerusa Ribeiro. Ela é advogada, é presidente da Comissão da Mulher Advogada aqui de Guaporé. Ela é mãe, ela é uma mulher porreta, ela é uma mulher muito forte, uma mulher muito posicionada, uma mulher que influencia muito. Ela está nas redes sociais e criando muitos laços, não só com Guaporé, acredito que com todo o estado, Brasil, porque a internet não tem fronteiras, sempre oferecendo gentilmente informação, conhecimento, que é o que a gente precisa, né, Gero? Primeiro, obrigada por estar aqui conosco, por dividir, por compartilhar todo o teu conhecimento, não só como advogada, mas principalmente como mulher. E você viveu, não é, um episódio da sua vida e da maternidade muito jovem, que eu tenho certeza que muitas outras mulheres vão se identificar com você. Então, acho que a gente começa com você se apresentando e vamos falar dessa Gero que foi mãe tão jovem. Nós vivemos numa sociedade que ainda afirma, nossa, vai ser mãe jovem assim, vai estragar a vida, como se fosse assim uma sentença para uma mulher que engravida muito jovem. Vamos começar por aí. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Michele. Boa tarde a todos os ouvintes. É uma alegria muito grande estar aqui e falando novamente sobre mulheres, sobre o direito das mulheres e também sobre mim. Então, para quem não me conhece, eu sou natural de Guaporé, eu tenho 33 anos, meu nome é Jerusa, eu sou advogada e eu fui mãe muito novinha mesmo. A maternidade, eu posso dizer que foi um fator transformador na minha vida. Eu não desejava ser mãe, eu falo isso sem tabu, sem hipocrisia. Eu não romantizo a maternidade porque eu sei o quanto ela é difícil, o quanto se esperam de nós. E ela veio num momento que eu não esperava, não desejava. E num momento que eu vinha me decidindo profissionalmente. Era o meu primeiro ano de faculdade, meu primeiro ano da faculdade de Direito. Eu namorava, vinha num relacionamento que estava acabando. Nossa. Então, às vezes, eu paro para pensar, nossa, por que não aconteceu antes e tal? Não sei, eu acho que tinha que ter acontecido na minha vida. E talvez muito do que sou hoje é em virtude do que aconteceu naquela época e de tudo que eu passei. Mas hoje eu não digo que eu gosto de ser chamada de guerreira, eu não gosto. As pessoas dizem, nossa, como tu é forte. Eu penso, poxa, seria tão melhor se tudo tivesse sido fácil, né? Mas enfim, eu estava no meu primeiro ano de faculdade, eu me descobri grávida, foi difícil, foi conflitante para mim. Eu sempre, aquele tipo de situação que a gente pensa que só acontece com os outros, até acontecer com a gente. E comigo aconteceu. Talvez de todas as minhas amigas, eu fosse a que menos esperavam que fosse acontecer. Que eu era responsável, eu era certinha, uma boa filha, uma boa estudante. E surgiu. Eu assumi com tudo que eu podia fazer, eu fiquei muito envergonhada. Eu imagino que esse é o sentimento que todas as mães jovens têm. Eu tive muita vergonha, muito medo do julgamento, medo do julgamento na faculdade. Eu era estagiária no fórum. Tive medo de contar para as minhas chefes, de perder minha oportunidade de estágio, porque eu fazia um estágio não remunerado. Eu recém tinha conseguido uma vaga que eu queria muito. E aí, contei para minha família. Fui muito apoiada. Foi um fator, assim, determinante da minha vida. Porque eu recebi muito apoio mesmo. Eles pegaram comigo. E eu acho que como deve ser difícil para quem não tem esse apoio. Exato. Por dentro, Jerusa, perdida? Sim. Sim. Eu lembro que eu ganhei o Fernando no sábado de manhã e eu trabalhei até a sexta-feira, 6:30 da tarde. E eu lembro que eu saí de lá, fui no médico e tal, e daí já estava... Foi uma gravidez muito tranquila. E às vezes eu penso... que seguida eu penso sobre isso, será que foi tão tranquilo assim? Por conta do que eu me blindei, eu acho que eu nem suportaria se não fosse assim. Porque eu não tive pé inchado, eu não tive dor, eu acho que eu nem me permiti sentir nada. As poucas vezes que eu me lembro de ficar enjoada, eu nem contei pra ninguém. Porque eu não podia mostrar pras pessoas que aquilo era difícil. Jerusa, eu não sei se você já contou essa história para alguém, mas ela realmente traz à tona uma verdade que deve acompanhar muitas mulheres. Durante
tantas décadas que se passam, eu tenho certeza que hoje mesmo as jovens ainda se sentem como você se sentiu. Porque eu engravidei aos 34 anos, eu tive a Olivia com 35, eu achei que eu era madura o suficiente, preparada o suficiente, eu não era nada disso. Tudo me surpreendeu. A gravidez, quando eu falo de gravidez, nossa, aquela coisa mágica, foi horrível a minha gravidez. Eu passei muito mal. Então, assim, eu amo a maternidade, eu amo a minha filha, mas se me falar em gravidez, eu não fui feliz, uma grávida feliz, porque eu tive muito mal-estar. E é difícil para mim, né? É difícil para admitir isso. E eu imagino você naquela situação, não podendo admitir tudo que estava te acontecendo e levando corajosamente à frente de cabeça erguida. Você fala muito em ser mãe solo. E foi mais um desafio, porque se o seu relacionamento não estava bem, ele terminou? Sim, terminou. Não terminou em virtude da gravidez, mas terminou porque para mim já era uma coisa que já estava terminando. Eu não quis ficar em um relacionamento por conta de ter um filho. Não era uma coisa que era possível para mim. E isso eu me sinto muito feliz por isso, por ter sido firme também nesse sentido. Nossa, corajosa. E eu segui com apoio, com a ajuda dos meus familiares. E graças a eles, com certeza, eu segui a minha faculdade. Eu terminei no mesmo período que todos os meus colegas. Como é que você fez isso? Eu ganhei o Fernando em março, então naquela reta final eu estava em férias. Então, o primeiro semestre, que seria quando eu ganhei ele, eu consegui uma licença da UX, então eu fiz em casa. Só fui para a universidade fazer as provas, eu fiz todas as cadeiras, só fui para fazer as provas. Quando eu voltei, tinham professores que nem sabiam que eu era mãe gestante e tal, nem imaginavam, porque também eu era tão novinha, e voltei e segui o curso da faculdade normal. Eu segui o meu estágio. Eu fui a primeira estagiária grávida do judiciário aqui de Guaporé. Fui muito bem acolhida. Eu lembro de algumas chefes, da Lorena Marchetti, da Diva Paludo, o quanto elas foram boas comigo. A Diva, quando eu contei pra ela, foi muito difícil. E porque eu tinha medo, né? Quem não medo. Medo que dissessem, olha, tu não pode mais, tem tantas pessoas que querem fazer estágio. E ela me contou que ela também tinha sido mãe numa circunstância parecida. E assim, ela colocava presentinhos na minha gaveta. Você teve um acolhimento maravilhoso. Até eu poder contar pros outros e ter coragem. Foi muito legal. E assim, eu segui o estágio, segui minha vida. Mas também não posso dizer que, segui, foi tudo lindo. Não, eu abri mão de oportunidades. Meu sonho não era ser uma bacharel em Direito Mãe. Na verdade, a minha ideia, eu queria ter ido para Porto Alegre, queria ter feito pós-graduação, queria muito ter feito a escola do MP, e eu não pude ir, porque eu não ia ir e deixar o meu filho aqui, que isso para mim não me estava em cogitação, mas também eu não tinha como ir e levá-lo junto. Que condições que eu ia ter. Você colocou ele em primeiro lugar. Então, sempre foi e ainda é minha prioridade absoluta de vida. Vocês são grandes parceiros, né? Somos muito. Não é fácil. Hoje eu vejo como, por mais que a gente tenha passado os trancos e barrancos, por mais que eu tenha, enfim, não sou uma mãe perfeita, com certeza não, tenho errado muito, eu reconheço os meus erros, eu ainda erro bastante, mas eu vejo o quanto é próxima a nossa relação, o quanto eu consigo acompanhar bem ele, a gente pode conversar, nós somos muito amigos, a gente ainda dorme juntos de vez em quando, se ele ouvir ele não vai gostar, mas nós somos muito amigos, eu aproveito dessa diferença pequena de idade até para poder contar para ele coisas que eu me recordo de quando eu tinha a idade dele, de dividir com ele esses momentos e de passar tudo aquilo que eu acredito que ele precisa saber. Jerusa, te acompanhando, eu acho que a missão da gente, ela surge, eu acredito muito em destino até, porque o que te aconteceu e da forma como você reagiu e levantou a cabeça e seguiu, e muitas vezes, né, sufocando a sua dor, mas ela te trouxe até aqui e te fez uma mulher além de forte e além de guerreira, apesar de você não querer ser chamada de guerreira, você é, como todas as outras também, você traz uma bagagem de empatia que 99% das outras mulheres ocupando a sua função hoje não terão quando se depararem com mulheres na mesma situação que você. Porque quando a gente vive aquilo, a gente sabe o sentimento que desperta, a dificuldade que precisou ser enfrentada, a gente consegue ajudar.
será que não está também ali toda a raiz do teu trabalho de hoje? Também até mesmo, né, todas as vezes que você trabalhando num escritório, eu digo quadrado, porque é sempre seguindo aquelas mesmas regras, os mesmos padrões de sociedade, que você pensou, não, isso não é para mim. Eu acho que está tudo muito ligado, né? Eu acho que sim. Tudo que eu vivi até hoje me trouxe até onde eu estou agora. E eu demorei muito tempo para me encaixar, para poder entender o que eu queria fazer. E eu ainda estou me descobrindo. Ainda não é uma posição estática essa minha. Eu ainda não sei exatamente o que eu quero fazer da minha vida 100%. Acho que ninguém sabe. Não, nunca vi. Eu Não, acho que venho tentando me alinhar mais com aquilo que eu acredito. Por muito tempo, a advocacia não me serviu muito, então eu não entendia muito bem o meu papel dentro da profissão. você seguiu o fluxo. Eu segui o fluxo e vou dizer, é confortável seguir o fluxo, mas é uma coisa que vai matando a gente um pouquinho por dentro. E eu comecei a ver o que eu podia contribuir, porque a gente fica assim, nossa, mas eu sirvo para quê? Será que eu não devia ter feito outra coisa? Será que eu não devia lá ter feito jornalismo? Jornalismo era uma das coisas que eu tinha lá nas minhas coisas. Mas eu fiz direito. Por que eu fiz direito? E eu venho pensando o que as pessoas, quando falam comigo, elas procuram, aonde que elas se identificam. E eu vejo que, por mais que a gente tenha conhecimento e que a gente procure sempre ser muito boa no que faz, as pessoas se conectam com a gente nas nossas vulnerabilidades. É isso mesmo. E eu vejo que as pessoas que chegam até mim, ou que me escutam, ou que elas procuram a Jerusa, elas vêm porque elas se conectaram comigo de alguma forma, e elas não se conectam comigo na forma difícil de falar. Não. No blazerzinho que eu uso e tal, elas se conectam comigo porque elas sabem que eu já vivi o que elas já viveram. Porque eu, no alto dos meus privilégios, porque eu reconheço os meus privilégios como uma pessoa branca, que não passa dificuldade, que tem família, que tem rede de apoio. Hoje eu sou casada, meu marido é maravilhoso. Então, assim, eu vivo num privilégio, eu vivo num outro padrão, naquele padrão que as pessoas esperam de nós, mulheres. Mas eu vivenciei muitas dores, muitas coisas. E até hoje tem coisas que não são difíceis, que são difíceis. Eu falo, é a casa de ferreiro, espeto de pau. Eu tenho muita coisa não resolvida, muita coisa mal resolvida. Eu passei a falar mais abertamente da dificuldade na maternidade depois que eu comecei a fazer terapia. Porque ainda era uma coisa mal resolvida para mim. Até que a gente não resolve dentro da gente, a gente não consegue externalizar. E quanto mais a gente guarda, mais a gente vende a imagem de um mundo perfeito que não existe, e mais a gente acaba reprimindo as outras pessoas também, porque elas também acham que tem que desempenhar esse mesmo papel. Bom, se a Jerusa é perfeita, eu também vou ter minha vida perfeita aqui para mostrar para ela. E a gente não consegue trocar sentimentos verdadeiros. E aí, quando me dizem assim, poxa, mas as mulheres vão querer procurar uma advogada mulher, mas vocês estão também discriminando os homens, então agora? Vocês estão de mimimi, é feminismo? Uma mulher entende melhor uma mulher. Você que já acompanhou também na sua trajetória mulheres e seus dramas sendo acompanhadas por homens, elas têm mais dificuldade? Tem mais dificuldade porque eles não vivem o que a gente vive. Eles não entendem o que é se sentir assediada, o que é ser descredibilizada. Eles não entendem os preconceitos de gênero que a gente sofre. Gênero é uma palavra que parece que querem excluir, né, do nosso vocabulário, mas ela é importante. O gênero, querendo ou não, é o que esperam de nós mulheres. É a mulher recatada do lar, a que tem que ser a mãe exemplar que não pode reclamar. Né? Então, quando vem uma mulher numa relação ali, por exemplo, uma relação de família, um término de uma relação de família, é diferente ela chegar para uma mulher e falar da violência patrimonial que ela vem sofrendo do que ela falar para um homem, que talvez para o homem, que ele é o marido na relação dele, ele não vai entender, é um mimimi, né? Por que ela está se queixando? Eu já ouvi em uma situação de discussão de pensão alimentícia e tal, a outra parte, que, né, homens falarem, nossa, mas não gasta tudo isso para criar um filho. Meu Deus do céu. Eu até falei, olha, eu te dou o meu, e eu te dou este valor que tu tá propondo, para mim esse é um super negócio. Você tem noção de quanto coisa... Tem coisas que só as mulheres sabem, têm noção. Exatamente. Por isso que é importante nós sermos representadas por mulheres. Eu gostaria que tudo que eu passei quando eu era mais jovem, de repente alguém tivesse me dito o que eu posso dizer para as mulheres agora.
Porque por mais que eu tivesse um grande apoio, não se falava tanto Não. sobre isso. Tanto que você guardou quanta coisa dentro de você. Exatamente, por mais que eu tivesse muito apoio, eu ainda não me sentia livre pra falar que eu das não tava dores. bem, Uhum. sabe? Hoje eu consigo sentir essa liberdade de falar. Por mais que ainda seja difícil pra mim. Muito É por isso que a difícil. minha Mas pra voz embarga. Mas é para todo mundo, Jerusa, porque querendo ou não, apesar da gente ter mais liberdade, ainda nos cobram muito essa Sim. força. E a própria luta das mulheres, ela é muitas vezes mal interpretada, porque é bem aquela história: você não queria isso, você não queria trabalhar, você não queria. Então agora aguenta, tá se queixando por quê? Você tá ocupando esse lugar porque você quis ocupar esse lugar. Isso ainda ecoa muito nos nossos ouvidos, então nos bloqueia também falar das nossas dores, né? E aí parece que a gente é chata, que vai para a rede social ou que ocupa algum espaço na comunidade para se queixar. E aí eles nos dizem: então vai para casa e não faz nada. Vai cuidar da tua casa, dos teus filhos e deixa que teu marido te sustente, que ainda tem muito disso. E a própria violência da mulher, ela está muito atrelada a essa questão do marido ser o provedor. E é para proteger mesmo o seu filho, ela nem sai de casa. Se submete a todo tipo de violência que a gente já conhece. E o julgamento de homens e mulheres continua muito duro. Sim, dos maiores fatores das mulheres não saírem dos relacionamentos abusivos é a dependência econômica dos homens. Porque é difícil, sim, para nós irmos trabalhar fora, porque a gente sabe que aquela carga interna da casa acaba que cai sobre nossos ombros. Uhum. Enquanto a gente não tiver uma divisão justa, né, de trabalho doméstico, porque a gente não fala sobre trabalho doméstico, a gente não fala da carga mental e braçal que a mulher tem, porque se naturalizou que os serviços domésticos são das mulheres, e não são. Qual que é a dificuldade de um homem também repartir os cuidados com o lar? A casa também é dele, é o que eu penso dentro da minha casa. Mas quantos outros lares não são como Na o minha meu? casa, eu desde sempre, desde que eu tive a minha filha, como eu trabalho ao meio-dia, eu nunca fiz um almoço para minha filha. Não sou eu que visto a minha filha e levo ela para a escola, sempre foi o meu marido, sempre foi uma tarefa masculina. E às vezes, quando eu conto num grupo de mulheres isso, eu sei muito bem que lá no fundo eu tô sendo diminuída como mãe. Claro. Como se isso não fosse natural. E ainda elas me olham: nossa, essa daí ainda fica gritando aos quatro ventos o que ela faz com a pobre criança, né? E ele é o E ele é o paizão, super pai. super Então, assim, pai. nossa, vamos naturalizar um pouquinho isso, né? É tão natural dividir a criação de um filho e é tão saudável. Claro, e é importante. É importante também pelo exemplo que se dá para os filhos. Porque às vezes eu fico pensando, as meninas, elas acabam que seguem o exemplo da mãe que tá ali fazendo. As meninas, desde pequena, a gente manda lavar a louça, né? E os meninos ficam vendo TV. É. Então, desde o começo, a gente precisa modificar isso. Porque a gente não ensina as meninas a fazerem as coisas porque elas vão poder morar sozinhas. É porque elas já estão prontas para casar. Exatamente. E os meninos a gente não ensina nada, por quê? Porque vai ter uma mulher para cuidar pra fazer. deles. Então a gente precisa mudar, sim, isso, desde sempre. E parece que na advocacia feminista, ou nós, enquanto mulheres, a gente tem que estar sempre brigando pelo óbvio. É, brigando pelo sempre óbvio. repetindo aquilo que todo Que é o mundo devia básico. saber. E daí nós somos as chatas. Exato. E que nem tu disse, nossa, tá reclamando. Por que então? Então Vai nem pra seja então. mãe. É isso aí. Gente, a maternidade é maravilhosa. Claro que é. Mas ela é difícil. Nossa. E ela precisa de ajuda, ela precisa de apoio, e ela precisa sim que tenha uma paternidade também ativa. A paternidade não pode ser facultativa enquanto a maternidade é compulsória, né? E é isso que acontece agora. Nós não temos a oportunidade de escolhermos se queremos ser mães ou não. E os pais têm. E a gente costuma falar, nossa, é o aborto paterno. Não é, é abandono. Abandono. A gente tem que aprender a dar os nomes para as coisas. E assim, né, ter essa divisão que vai ser boa para nós, na sociedade, para os nossos filhos, né? E a gente sabe muito bem, principalmente quando a gente tem uma relação, por exemplo, com um sobrinho, com um afilhado, como é bom no aniversário você ir lá buscar aquela criança, oferecer um jantar, um presente. Isso não é maternidade, que é o que muitos pais, quando se divorciam, fazem. Só pegam aquela criança, vamos passar uma semaninha de férias então agora, vamos jantar no sábado ou durante a semana. Fora esse tempo todo, o que essa criança está fazendo? Ela está sob os cuidados de quem 24 horas por dia? Então a paternidade, ela não é um passeio. Não é colônia de férias. Exatamente. Não é colônia de férias. Até o termo que muito se utilizava e que eu não utilizo, mas muitos colegas ainda utilizam, que é as visitas. Nossa, não agora é visita. pai, não é visita, né? É convívio. O pai tem regime de convivência. Sim, os dias que ele vai conviver e ser responsável
por tudo aquilo que vai acontecer enquanto ele estiver com aquela criança. O correto seria, né, os pais serem presentes e pegarem aquela criação do filho em conjunto com a mãe, se interessarem, sim, como é o rendimento escolar, Estudar pra com prova, febre, vai pro hospital, tem que cuidar, tem que ficar fazer acordado, vacina, tem que fazer vacina. sabe? Mas o que a gente vê, sim, obviamente, existem muitos pais assim, isso aqui não é uma ode contra os pais, né? Muito pelo contrário, é um protesto. Poxa, venham todos palmas serem... pros pais que são assim. venham todos serem ativos, por favor, porque nós Uhum. precisamos e as crianças precisam, né? E as crianças precisam, sim, de uma paternidade ativa. Mas isso, né, é um manifesto contra aqueles que acham que ser pai é uma colônia de férias. Muitas mulheres que viajam, né, que são mães e que viajam quando elas passam 15 dias fora trabalhando, que as crianças ficam com o pai. É incrível a surpresa nos olhos da sociedade. Nossa, minha mulher viaja, eu tô com as crianças. Sabe? Como se a criança não fosse sobreviver sob o cuidado do pai, ou que aquela mãe fosse uma desnaturada, ou que sai em férias. Nossa, eu vou sair de férias 15 dias e o seu filho. Então, assim, a responsabilidade da mãe ainda ela é muito, muito cobrada pela sociedade. Mas, Jerusa, a gente também está aqui para falar sobre um episódio triste que a nossa comunidade viveu, que culminou com a morte não só de uma mulher, não é? De um homem também. E eu acredito que mexeu com todos nós, porque a gente sempre tem aquela ideia de que a gente assiste na TV, que não vai acontecer aqui na nossa sociedade, que não vai acontecer próximo da gente. Como é que a gente age, como é que a gente, né, reage a quando acontece ali na esquina da nossa casa. O feminicídio. Mais do que nunca, com esse último julgamento que a gente acompanhou, a gente tem que colocar a mão na consciência de que sempre tem muitos sinais antes que o pior aconteça. Vamos falar um pouquinho sobre essa violência que a mulher sofre até ela perder a vida, não é? O feminicídio, ele sempre existiu, né? Assim como a violência contra a mulher. Na verdade, o que foi dado foi um nome para ele. E é importante a gente dar nomes às coisas para que parem de ser invisibilizados. A gente precisa saber que existe e acontece. Mas o feminicídio é o último degrau daquela escada. Ele não, muito Não difícil. É do nada, acordou, matou. Muito difícil, né? Uma pessoa matar uma mulher em função dela ser mulher, porque Sim. é isso que é o feminicídio, é a morte de uma mulher em razão dela ser mulher. Não é qualquer morte de mulher. Foi assaltada, morreu, não. assalto. Não, ela morreu porque ela era mulher. Porque ela era mulher em razão de uma violência doméstica ou em razão de um menosprezo, de uma discriminação. E fazendo um parênteses, assim como a Lei Maria da Penha até hoje é discutida, até hoje algumas pessoas não aceitam, e assim, eu não consigo compreender como que tu pode não aceitar uma coisa que vem para beneficiar e para proteger mulheres, porque se tu não aceita é porque tu é conivente com a violência que nós sofremos, né? Exatamente. O feminicídio também enfrentou alguns posicionamentos críticos, né? Em função de, nossa, porque discriminação contra os homens. Não, a gente precisa nominar o que acontece o tempo todo. Porque os homens, sim, eles são mais mortos que as mulheres, mas os homens não são mortos em razão de serem homens. Agora, a maioria dos casos de morte contra as mulheres são mortes violentas. E são as mortes por serem mulheres, são mortes dentro do lar. Quem que são os nossos algozes, né? Os nossos assassinos. São as pessoas que deveriam nos amar, né? São os nossos companheiros, ex-companheiros, os namorados, e que às vezes pais. matam em nome do amor. Meu Deus, as pessoas não sabem nem o que é amor. Pois é. Antes dessa definição de feminicídio, era muito comum, equivocadamente, tratar esse tipo de crime como um crime passional. Como um crime contra a honra. Nossa, ele é a vítima, na verdade, ele só se defendeu. Como se a honra do homem valesse mais do que a honra da mulher ao ponto de poder tirar a vida dela. Hoje não é mais aceito isso. Essa tese de crime em defesa da honra, ela não existe mais. O STF também já afastou essa tese. Desde a instituição policial até advogados, promotores, não podem mais utilizar disso, embora a gente ainda veja como teses de defesa, culpabilização da vítima. Sutilmente ainda existe muitas vezes descaradamente. Ainda se tem um julgamento da vítima, ainda se tenta, porque não basta matar o corpo, né? Temos que matar a honra também da mulher. Isso foi dito, inclusive, no júri pelo promotor, nesse júri recente, porque ainda se tenta descredibilizar, puxar a culpa, isso, foi por aquilo. Puxar a culpa para a vítima, como se a vítima tivesse culpa.
Mas o que acontece é que, geralmente, o feminicídio é o último estágio e que vem dando sinais antes de acontecerem. E nós, mulheres, e a sociedade, no geral, vamos fechando os olhos para isso. Por que a mulher não é protegida? Porque a gente tem boas leis, não é? A gente tem uma lei que, se funcionasse mesmo, eu acho que a gente zerava os casos de feminicídio. Só que, de uma maneira geral, é recorrente, sabe? A violência, ela sempre volta a acontecer com aquela mulher, de alguma forma ela sempre se sente refém. Tá muito difícil a gente defender a mulher. Muito embora a gente se una em sociedade, me parece que os resultados não estão surtindo o efeito como era esperado. O Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Atualmente, uma mulher é vítima de feminicídio a cada 7 horas. A gente registra cerca de 60 mil estupros por ano. Só que pelas estatísticas e dados, isso seria um correspondente a 10% só, porque a maioria não é noticiada. Então, a gente teria o quê? 600 mil estupros. E que também acontece muitas vezes dentro de casa. E é um crime de ódio, o estupro. É uma relação de menosprezo com a mulher e que muitas vezes, em função desse estupro, ocorre um feminicídio também. Que aí a gente vê que também esses crimes de ódio com a mulher também não são só dentro do lar, né? Nós somos odiadas e isso é tão triste, é tão assustador porque nós não estamos seguras em lugar nenhum. A gente não é seguro dentro da nossa casa porque a gente não conhece exatamente com quem a gente compartilha o lar. Porque quantos casos que as pessoas namoram, vivem felizes e casam e depois de um tempo, nossa, aquele feijão não cozinhou direito, tu não passou minha camisa. E a violência vem. E começa. E isso vai progredindo. E as mulheres ainda custam a acreditar que isso vai progredir. Às vezes acham que ainda é amor. E eu até já falei sobre isso no meu Instagram. Gente, ficar se preocupando que tu faz 24 horas por dia. Não é amor. Dando satisfação. É controle. Meu Deus do céu, é controle. Isso é controle. A gente não pode permitir que nesses primeiros sinais, assim, que vá progredindo. Quando começam, assim, ó, conferir tudo que faz na rede social, querer mexer no celular, ficar São sinais. Controlando já a roupa que tu veste, se tá maquiada, se não tá maquiada, se conversa com amigos homens ou não. São sinais de que essa é uma relação abusiva. É ainda um momento que dá pra sair. E dali vai progredindo, sim. Porque progride para aquele soco na parede, para aquele apertão no braço, sabe? Aquela forma de gritar, mas assim, ameaça no celular, ameaça pessoalmente, e começa a proibir o convívio com outros familiares. E disso já parte de uma agressão. E é importante a gente saber que a violência doméstica contra a mulher, ela obedece um ciclo. Eu percebi, porque me parece, pelo que você foi narrando, parece que cada dia ele coloca uma grade na prisão dela. E quando ela vê, ela tá sozinha, isolada e sofrendo as piores violências. Isso. Ela é um ciclo, ela começa num momento de tensão. É esse primeiro momento que começam os atritos, né, as ameaças, os xingamentos, as pequenas agressões psicológicas. Dali evolui para agressão física. Um tapa, um soco, um empurrão, uma coisa assim. E dali já a mulher daí se revolta, ela é agredida à lua de mel. O homem pede desculpa, que não vai mais acontecer, que não foi culpa dele, que ele foi provocado, que ele te ama. E aí a mulher perdoa e recomeça. Só que o estágio entre uma e outra é cada vez menor. Menor e mais agressivo. E mais agressivo, até que culmina num feminicídio. Jerusa, como as mulheres podem se defender e defender umas às outras? Primeiro, a gente precisa nomear as violências. Conhecer os tipos de violências. Porque a violência não é só o que deixa marca. A violência, ela é psicológica, sim. A violência, ela pode ser moral. Existem muitos tipos de violência. A gente precisa se informar e descobrir. E ficar atentas. E cortar o primeiro estágio. Já perceber que aquilo não é normal. Não é normal. Não é amor, gente. Não é amor. Isso é posse. Eles querem exercer, sim, um controle sobre nós. E a gente não pode permitir, porque nós não somos inferiores. A gente não precisa estar em um relacionamento que não nos faz feliz. Inferior. Não, ou é pra ser pleno, ou é pra ser feliz, ou não é pra estar. Não e o amor é leve, né, gente? Amor é felicidade, é leveza. Mesmo nos obstáculos, é fortaleza. É aquela pessoa que te dá a mão e te ajuda. E não aquela que te empurra, que te humilha, sabe? Que te coloca pra baixo, que te diminui pra se sentir maior. Isso não é amor, isso não é amor. Isso mesmo. E ficar atentas aos nossos amizades, nossas amigas, nossos familiares. Se a gente notar que tá rolando um afastamento, que elas já não comparecem mais quando a gente convida, aquele semblante triste, se ela mudou a forma de se vestir, de se comunicar. E
conversando com essas mulheres, ou escolha um local seguro para conversar. De repente ela não tá se enxergando como uma vítima e a maioria não se enxerga Até como uma culpada, vítima. ela acha que provoca E isso, aquilo, ela que ela provocou, merece. mereceu, e tem que mostrar. É importante também falar de casos parecidos. Todo mundo tem um caso parecido para contar, um caso que até já vivenciou, Uhum. né, de algum assédio, de algum abuso, alguma coisa, e pegar a mão dessa mulher. Porque não deixar isso evoluir, porque isso também passa, também é nossa responsabilidade. Claro que Não é só a responsabilidade do Estado que ele tem, Não, sim, é nossa. mas é a nossa responsabilidade. Como mulheres, como cidadãs, a gente pegar a mão uma da outra e tirar ela desses relacionamentos. Porque a gente precisa ser feliz e a gente não tem como A ser gente feliz nasceu sozinhas. para ser feliz, né, Jerusa? A gente está aqui para isso, para encontrar nossa felicidade, mesmo em meio a dias mais nublados, à escuridão, muitas vezes, que a gente possa, às vezes, eu sempre digo, né, se você pode acender uma vela, você já iluminou o caminho Com de alguém. certeza. Então, vamos fazer isso umas pelas outras, né? Claro. A gente se doa tanto para tantas coisas e esquece, às vezes, de olhar a mulher que está aí no nosso lado, precisando de um apoio, de alguém que possa compreendê-la de verdade. Jerusa, para a gente finalizar, como é que essas mulheres que estão nos acompanhando e que precisam de uma orientação, querem saber mais sobre o assunto, como elas te encontram? Podem me encontrar por meio das minhas redes sociais. Eu tenho um Instagram, @jerusaribeiroadv. Lá eu divulgo informações, formas de se proteger, eu compartilho casos práticos e respondo sim também se tiverem dúvidas, questionamentos e oriento da forma que eu acho a melhor possível para orientar. Não deixem de procurar ajuda se estão precisando, não deixem de denunciar. A denúncia às vezes é difícil, ela é dolorosa, às vezes a gente acha que não vai dar em nada, ou a gente vê que, nossa, eu tenho uma conhecida que denunciou e não aconteceu nada, mas não deixem de denunciar, porque a gente não pode deixar essas coisas irem acontecendo sem tomar uma atitude. E se a mulher tem uma conhecida que está passando por isso, incentiva a fazer a denúncia, vai junto com ela na delegacia. Vai junto com ela procurar uma advogada. Vai junto com ela procurar apoio psicológico, que é tão importante. Se essa mulher é mãe, será que ela tem com quem deixar os filhos? Segura os filhos ali um pouquinho enquanto ela vai fazer a denúncia. A gente sempre pode fazer um pouquinho uma pelas outras. Com certeza. E esse pouquinho é muito. É muito. E faz diferença. Gero, obrigada por também oferecer muito para todas nós com essa conversa. E com certeza também faz a diferença. Até a próxima e muito obrigada. Eu que agradeço. Um beijo.